Olá, estudante. Seja bem-vindo à EPO. Quem fala é Manuel e juntos finalizamos a resolução do exame de admissão da CIPOD História 2025. O nosso ponto de partida será a questão do número 41 até 60. Serão, portanto, 20 questões por resolver e aprender. Na descrição deste vídeo deixarei links úteis que o guiarão até a página oficial da EPO e também a comunidade WhatsApp, onde o acesso é totalmente grátis. Temos a questão do número 41 que diz-nos o seguinte: a queda da monarquia liberal e a proclamação da República em Portugal deu-se em... Veja que temos a linha A, 1908, B, 1911, C, 1910 e, por fim, D, 1912. Seria interessante, após a leitura da questão, identificar a linha correta e de seguida irmos para outra questão. Não, certamente que não seria, não é interessante. Interessante seria, após ou antes da identificação da linha correta, discutirmos conceitos que cá temos, até porque logo no início desta resolução sugeri ou informei que vamos resolver e aprender. Aqui dizem-nos que a queda da monarquia liberal, ou seja, o declínio, o fim da monarquia liberal foi o início da proclamação da República em Portugal. Então devemos simplesmente dizer o ano em que houve este início da República, que também foi a queda da monarquia. Isto foi no ano de 1910. Afinal de contas, o que foi isto de monarquia? E também monarquia liberal. Significa que existem outros tipos de monarquia? Sim, temos também a monarquia absoluta. Mas antes disso, devemos entender primeiro o que foi monarquia. Ou o que é, porque existem países que ainda usam esta forma de governo, certo? Forma de governo. Monarquia é uma forma de governo que uma nação ou um país adopta. Esta forma de governo tem como principal característica a hereditariedade e também ser vitalício. Ou seja, o líder ou o rei, por vezes ou geralmente, temos reis, temos emir como o chefe do Estado. Então, este mesmo rei ou emir que tem todo este poder na monarquia, que também por vezes é considerado monarca ou é monarca, o mesmo tem um poder vitalício, um poder que não acaba. Ou seja, para que ele possa sair do poder, ele deve morrer. Então, após a morte deste monarca, o poder termina. Mas temos aqui um conceito, hereditariedade. Após a morte do monarca, o poder automaticamente passa para o seu filho, e geralmente é o mais novo ou mais velho. Mais novo, acredito que seja o mais novo, mais velho, assim que é. Então, monarquia é esta forma de governo que Portugal adoptou na altura. Então, existem tipos de monarquia. Primeiro, monarquia define-se no que acabei de explicar. E também existe monarquia liberal, que é a forma de governo que Portugal tinha na altura. E também existe monarquia absoluta. Absoluta é aquele em que todos os poderes são dados ao monarca. Percebe-se? Certo. Mas não vamos levar muito tempo a discutir isto, porque também a ideia desta questão não era discutir os conceitos, mas sim a linha correta, assim, que é onde nasce esta monarquia e também a república. Outros estudantes também não gostam quando levam muito tempo a explicar os mesmos conceitos. Enquanto que a república é aquilo que muita gente sabe e é também a forma de governo que Moçambique, assim como muitos países adoptam, principalmente os democráticos, aparentemente. Então, como o próprio termo já sugere, república significa o poder vem do povo. É aquilo que é cantado, só não se vê na prática. 41 temos a linha C como a correta. O fim da monarquia em Portugal deu o início à proclamação da República, isto em 1910. Então, de 42 temos: a Companhia da Zambésia usava as seguintes formas de exploração:
Aqui devemos simplesmente dizer qual é a forma de exploração que a Companhia de Zambésia usava ou usou, certo? Certo. Gostava também de pedir que deixasse o seu gostei neste vídeo. Na resolução anterior fiquei bastante triste porque muitos somente assistiram e não curtiram o vídeo. Então, isto não tem garantido com que eu faça mais vídeos. Não tenho aquela vontade de fazer mais vídeos quando as pessoas não deixam um gostei. É por isso que, para lançar esta resolução, pensei bastante e demorei muito. Contudo, vamos ver como é que vai ser, se isto vai garantir com que eu faça mais vídeos de história. 42, vamos ficar com B. Uso, trabalho forçado e cobrança de imposto de PJ e o Mussoko foi uma das formas de governo que a Companhia de Zambésia adoptou. 43. Na instalação do aparelho de Estado colonial, os portugueses dividiram os indígenas em circunscrições e regedorias. Esta foi uma das formas que Portugal usou com vista a garantir uma maior implantação das suas feitorias, assim como da colonização, assim que é. Indígenas, estamos a falar de moçambicanos, assim que é, ou de povos que nascem numa determinada região. Não nativos. Nativo é quem nasce, sim, mas que está numa região há bastante tempo. Indígena é quem é originário desta mesma nação, mas na altura consideravam-se os que não eram portugueses, nascidos na mesma terra. E também, estes mesmos indígenas, eles dividiam-se em circunscrições e regedorias, onde esta mesma divisão garantia com que Portugal montasse com muita facilidade ou instalasse com facilidade este aparelho colonial, ok? 43, 44. Em 1907 foi publicada a Reforma Administrativa de Moçambique. Esta questão sustenta desta, porém diferentes por causa da especificidade da mesma questão. Aqui a ideia é nós dizermos quem foi o autor da Reforma Administrativa, que também cita estas circunscrições que aqui são informadas, que foi certamente o Aires de Ornella. O que foi isto de reforma administrativa? O próprio termo já sugere. É uma forma de governo que Portugal viu. Nesta mesma forma de governo deve ter algo escrito que vai garantir ou que vai guiar esta instalação do aparelho do Estado colonial. Até porque com esta reforma que foi publicada ou que fora publicada no ano de 1907, a mesma garantia ou estava contra as, vamos lá, me foge aqui o termo, ok, quando eu for a me lembrar, nas outras questões vou cá a citar. Então, 44 ficamos com B. O Aires de Ornella foi o autor desta reforma administrativa que foi publicada neste ano que aqui estamos. 45, em 1899, eu disse que tem um termo que me fugiu aqui. Lembro-me que o mesmo está numa dessas questões, ok? Porque se eu já estiver muito nas outras já não vai fazer muito sentido. Deixem-me lá descer aqui. Os estados, exatamente. Companhias, exatamente, companhias, não estados. Então, isso também garantia com que as companhias não tivessem muita influência naquilo que era a implantação do aparelho do Estado colonial. Então, este termo quer dizer que me fugia. Porra, depois não fez tanto sentido assim, contudo. Vamos para 45. Em 1899, o governo português aprovou a legislação sobre o trabalho para o território moçambicano. Um dos aspectos essenciais deste regulamento foi, temos a coleta do imposto de palhota e decapitação. Esta é a linha correta desta questão. Não tenho muito comentário para esta questão, mas a linha A é a linha correta. 46. Em 1933, entra em vigor a Constituição que fez nascer o Estado Novo, substituindo a DEM. Ok? Interessante esta questão. Em 1933,
entra em vigor. Neste ano, nasce o Estado Novo. Quando fala-se do Estado Novo em Portugal, estamos a falar do salazarismo, estamos a falar da implantação desta reforma governamental que houve em Portugal. Esta reforma, ou este Estado que nasceu, chamado Estado Novo, nasceu no ano de 1911. Então, enquanto no ano de 1910 entra em declínio ou existe a queda da monarquia liberal, temos também o nascimento da República. E o mesmo nascimento da República, ele é concretizado no ano de 1911 e o mesmo vai ser substituído pelo Estado Novo do Salazar no ano de 1933, ok? Good. 47. O regime do Estado Novo em Portugal vigorou entre, veja que aqui já temos um ponto para nos facilitar na resposta da questão do número 46. Facilitar por quê? Veja, se aqui oferecem-nos 1926, é óbvio que vamos eliminar esta. Ok? 1928 também vamos eliminar, não faz sentido. Já sabemos que o Estado Novo nasce em 1933, só não temos em mente quando é que o mesmo termina. Termina no ano de 1974. Então, já marcamos 47, D como a correta. 48. Samora Machel tornou-se presidente da Frelimo em... Veja que aqui temos uma cronologia completa de datas históricas aparentemente importantes, aparentemente não importantes, na história de Moçambique. 1962. Este foi um ano em que foi fundada a Frelimo, ok? Então, não é o ano em que Samora Machel tornou-se presidente da Frelimo. Principalmente pelo aspecto de que Samora Machel não foi o primeiro presidente da Frelimo. O primeiro presidente da Frelimo foi Eduardo Mondlane. Então, 1964 inicia a luta armada, a luta contra o colonialismo português. Não é o ano em que Samora Machel tornou-se presidente da Frelimo. 1969 é o ano em que Eduardo Mondlane morre, perde a vida. Não é o ano em que ele torna-se presidente da Frelimo. Então ficamos com 1970, onde Samora Machel torna-se presidente da Frelimo. 49. A proclamação da independência, o governo... Após a proclamação da independência, o governo decretou nacionalizações. Esta medida foi tomada no período de questão que anima esta. Vamos lá. Economia de mercado. Não. Por quê? Na economia do mercado foi no período em que o governo garantiu, não, vamos assim dizer, o governo olhou ou olhava para o mercado como uma fonte de renda, como uma fonte de sustentabilidade do país. Não foi este ano em que houve o decreto das nacionalizações. Após a economia do mercado, ou seja, antes, a economia do mercado nasce depois das nacionalizações. Ok? Então não é no mesmo período. Isto foi no período após a independência, após as nacionalizações, e logo nasce a economia do mercado e depois nasce o pré. O pré... Esqueci-me qual é o significado desta sigla, mas aqui... Programa de... alguma coisa. Acredito que seja reestruturação, não estou muito certo, já não me lembro muito bem. Econômica, algo assim. Acredito que seja isso. Mas se não for isso, vou deixar também nos comentários, porque não me lembro muito bem o significado desta sigla, mas acredito que é Programa de Reestruturação Econômica, algo do gênero. Então temos C, Economia Centralizada. Economia centralizada é a linha correta desta questão, porque foi o ano em que o governo decretou
às nacionalizações. Não foi no período do governo de transição, porque, primeiro, você deve saber o que é governo de transição. O termo governo de transição, ele pode ter interpretações diferentes dependendo do contexto. Por que dependendo do contexto? Neste contexto da independência nacional ou da luta armada, né, em que Moçambique torna-se independente do julgo colonial, governo de transição vai significar a troca de poderes, onde o governo português cessa ou deixa Moçambique, né, passa a não ser, vamos lá, minha mente está a bugar, onde o governo português deixa o poder e este mesmo poder passa a ser dos moçambicanos. Então, tem este significado, governo de transição. Pode ter outro significado, ou tem um outro significado quando se trata da mudança de forma de governo, ou de tipo de governo, na altura em que houve a luta dos 16 anos, que chamamos de guerra civil, assim que é, não luta. Então, neste mesmo contexto, considera-se governo de transição o período em que Moçambique deixa de adoptar o socialismo, ou deixa de ter o socialismo como uma forma de governo, mas sim a democracia, adopta a democracia. É por isso que temos o multipartidarismo no ano de 1994. Então, no período em que se assinam os acordos de paz em Roma, até o período em que Moçambique declara, ou antes mesmo desta mesma declaração, temos um período de 2 a 4 anos. Este mesmo período é considerado chamado de governo de transição. Falei muita coisa nesta questão, somente para dizer que isso é a correta. 50. Os países da linha da frente após a independência do Zimbábue em 1980. No mesmo ano criaram o SADC. Então, depois temos 51. As primeiras eleições gerais em Moçambique foram realizadas no ano de 1994. Lembro-me de ter citado este período quando estava cá a explicar sobre o governo de transição e também a economia centralizada. Depois temos 52. O acordo através do qual se estabeleceu mecanismos de boa vizinhança, não ingerência em assuntos internos na região foi. Veja que aqui, lembro-me que na altura, quando eu fazia a 7ª classe, existem conceitos que me deixavam baralhados e que por vezes eu acertava, por vezes não. Acordo Geral de Paz e Acordo de Lusaka são acordos completamente diferentes que podem baralhá-lo. Quando falamos dos acordos de Lusaka, estamos a falar dos acordos em que Moçambique passa a ser uma república, ou Moçambique passa a ser independente. Neste mesmo período, assinam-se os acordos de Lusaka, onde o governo português declara Moçambique como independente. Enquanto que Acordo Geral de Paz são os acordos internos, os acordos em que são assinados por Joaquim Chissano, na altura, presidente da República, e da Frelimo, com o Afonso Dhlakama, na altura, presidente da Renamo e do partido, né? Sim. Então, essa diferença existente entre acordo de paz ou de Roma e acordos de Lusaka. Acordos de Nkomati são esses acordos que foram assinados com a Frelimo e também o, como é que se chama isso? Neste país vizinho, na África do Sul, e também a África do Sul, o governo da África do Sul. Enquanto que os acordos de paz de Paris são outros acordos que remetem-nos à conferência, qual conferência de Berlim, não. Me foge também um termo,
mas isto no período da Segunda Grande Guerra, da Guerra Mundial. Então, e este acordo é um acordo que não tem nada a ver com Moçambique. Esta afirmação é uma afirmação que tem muito a ver com Moçambique. Ficamos com qual a linha? Com a linha D, certamente. 53. Em 1920 foi o ano da legalização do Grêmio Africano de Lourenço Marques com o nome de... Podíamos até dizer brado africano, mas não. Esta citação remete-nos ou leva-nos a ser Associação Africana da Colônia de Moçambique, apesar deste jornal ter sido também um dos precursores nesta ideia de luta de libertação armada. Luta de libertação armada como assim? Percebam que na altura em que Moçambique não era independente, tivemos várias formas de resistência. Uma das principais e que foi a primeira a mais usada antes de se pegarem nas armas foi a literatura, foi a arte, foi a cultura. Cultura? Aí já estou a mentir. 53, de 53 vamos a 54. O Instituto Negrófilo, depois designado Centro Associativo dos Negros de Moçambique, que promovia o desenvolvimento mental, intelectual e moral dos seus associados, foi aprovada em 1932, certamente. 55. As causas do nacionalismo econômico de Salazar resumiam-se em: nacionalismo econômico foi uma das características que definiam ou que definiram o Estado Novo em Portugal. Então, uma das causas deste mesmo nacionalismo foi de acabar com os laços administrativos e o domínio do capital estrangeiro não português. Por quê? Isto garantia com que Portugal tivesse ou aparentemente mostrasse mais poder, porque na altura em que vigorou o salazarismo ou o Estado Novo, Portugal tinha não só Moçambique quanto Angola, assim como Guiné e outros países lusófonos ou falantes da língua portuguesa como colônias. Estas mesmas colônias, elas eram sinônimo de poder. Então, tendo Portugal Portugal acabando com laços administrativos, garantia mais poder, porque o mesmo podia não só controlar essas colônias que lhe davam poder, também controlar ou gerir melhor o seu país. Isto remete-nos também ao domínio do capital estrangeiro. Portugal queria dominar as suas colônias. Por que eu digo queria dominar as suas colônias? Em Moçambique temos um exemplo claro e concreto de que Portugal não tinha tanto domínio assim. Não só porque Moçambique estava a ser colonizado e os próprios moçambicanos também não estavam tão satisfeitos. Ninguém vai estar satisfeito, obviamente. Temos também outros países ou outras nações que tinham a pretensão de ter Moçambique como colônia. Então, estas mesmas nações com Portugal tinha lá brigas, como é o título de exemplo da Grã-Bretanha, assim como o país que colonizou a África do Sul. Estamos a falar da Inglaterra, assim como outros países, porque tivemos lá, acredito, umas 2 ou 3 nações com o mesmo objetivo. Então, 55 vamos ficar com D. 56. O reconhecimento da fronteira sul-ocidental entre Portugal e o governo do Transvaal foi no ano de 1875. Algo muito interessante aqui. Perceba que eu cá estava a falar sobre o domínio do capital estrangeiro, onde eu dissera que Portugal queria ou tinha a pretensão de garantir que as suas colônias fossem somente suas e não de outros países que tinham laços administrativos. Neste mesmo período, Portugal teve uma pequena ou grande briga entre a Grã-Bretanha, que na altura comandava os Boers, isto na República Sul-Africana, a vizinha África do Sul, no período em que vigorava o apartheid. Em Moçambique, tivemos um pequeno conflito entre Portugal e esta mesma nação que citei, e este mesmo conflito foi mediado, teve como mediador o
McMahon, na altura presidente ou líder da França. Isto remete-nos a algo muito interessante, a 2M, ou a bebida McMahon. Sabias que o termo 2M, além de significar melhor do mundo, como a publicidade sugere, é a abreviação deste nome, ou foi uma homenagem a este mediador deste conflito entre Portugal e Grã-Bretanha, onde Portugal foi vencedor, assim que é, desta mesma divisão, de uma parte de Moçambique, que na altura era Lourenço Marques, agora Maputo. Parece que falei muita coisa. Simão de 6, vamos ficar com B. Simão de 7, para a decadência dos Estados Ajáuas, contribuiu entre outros fatores simples, os seguintes: o fim do comércio do marfim? Não. As lutas dinásticas? Não. C, sim. As invasões Nguni e as lutas pelo controle das rotas dos escravos entre os Macuas e os Ajáuas. 58. Nos meados do século XVIII, os Ajáuas viviam em pequenas comunidades matrilineares conhecidas por... Veja, temos já Mucumba, Yao. Yao não é por quê? Porque os Yaos é como estes mesmos povos eram chamados, os Ajáuas. Os Ajáuas eram chamados de povos Yao. Então, as suas comunidades matrilineares não eram conhecidas como Yaos. Eles é que eram conhecidos como Yaos. Então, esta não é a correta. Mwembe não era exatamente o termo que os mesmos eram conhecidos ou conhecidas estas comunidades matrilineares, mas sim eram conhecidas ou conhecidos por Mbumba, a Ciene Mbumba. Contudo, nesta questão do número 58, no exame, eu marcaria a linha C. Mas os Ajáuas, que viviam em pequenas comunidades matrilineares, eles não eram conhecidos por Mwembes, mas sim eram conhecidos por Mbombas. MBUMBA. 59 como a penúltima questão. Em 1949, Eduardo Mondlane participou na formação de uma organização que funcionava dentro do Centro Associativo dos Negros. Essa organização era designada por, temos A, Frente de Libertação de Moçambique, B, Núcleo dos Escravos Secundários, NESA, C, Movimento dos Jovens Democratas de Moçambique, MGDM, D, União Democrática Nacional de Moçambique, o DENAMO. 59, temos a linha B como a linha correta. 60 como a última a linha. A primeira expedição militar enviada para as terras dos Mwenemtapas em 1571 foi chefiada por, temos a Gonçalvo da Silveira, B, Henrique VIII, C, Dom Filipe II e por fim D, como a linha devidamente correta, Francisco Barreto e Vasco Fernando. Agradeço imenso por nos ter acompanhado até ao minuto 60. Esta é a última parte da resolução, como já havia indicado. E somente para terminar, tenho cá uma curiosidade muito interessante.